Olá, pessoal. Não sei se vocês já vão ter devolvido a apostila, mas faltou dois conteúdos aí para a gente estudar: ponto, reta e plano. Na geometria, tem algumas coisas que a gente tem que aceitar como verdade. Então não tem muito que uma definição. Ponto, aqui é a representação. O que nós temos a ideia de um ponto? É como se fosse um pingo muito pequeno. Se você pega o lápis e faz um pinguinho, um pontinho, lembra do ponto final, tá? Então, ponto é algo muito pequeno na geometria, tá? É a representação mínima de espaço. Um pontinho, como se fosse um pingo, tá? Um grão de areia, um exemplo. Algo muito pequeno. Depois nós vamos ver sobre reta. O que vem a ser a reta? A reta, ela é uma região formada por muitos pontos, infinitos pontos. Só que eles ficam tão, por exemplo, ó, eles ficam tão pertinhos uns dos outros que formam uma reta, tá? A reta é como se fosse uma linha esticada, um cordão, uma corda, só que a reta ela não tem fim. Aqui o desenho é representado por duas setas na ponta, porque a reta é infinita. Lembra dos números naturais? Eles são infinitos, tá? Então aqui a reta também é infinita, então eu poderia prolongar ela tanto para a direita quanto para a esquerda. Então a reta é como se fosse uma linha representando na geometria, com duas setas nas pontas, indicando que elas prolongam, elas continuam, ok? Depois temos o plano. O plano, a ideia é como se eu tivesse várias retas tão próximas juntas que eu formo essa região. O plano, por exemplo, pode ser considerado como sendo uma folha do caderno, tá? Como sendo, por exemplo, a lousa. A lousa representa um plano. O plano tem esse formato aqui, mais ou menos. Pode ser um quadrado, retângulo, tá? Então, é formado por 4 lados. O plano aqui, um plano é formado por 4 lados. Depois, pessoal, temos aqui uma atividade que, como às vezes vocês estão sem apostila, a gente vai fazer junto. Qual é o conceito geométrico primitivo que podemos associar? Um fio esticado. O que lembra um fio esticado? Ponto, reta ou plano? Reta, isso mesmo. Depois, a superfície de uma mesa. Lembra que eu comentei? O que lembra a superfície de uma mesa? O ponto, a reta ou o plano? Isso, o plano. E a C? Um furo de agulha em uma folha de papel, algo bem pequenininho. Representa o quê? Um ponto. A D? A representação de uma cidade no mapa mundi, quando você pega e aponta a cidade no mapa. Essa ideia de apontar, né? Um ponto também. A folha do seu caderno, como eu comentei, é uma região plana, né? De 4 lados, então plano. E um grão de areia, um ponto também. Pessoal, para atividade sobre ponto, reta e plano, eu vou deixar só uma para vocês. Ó, vou explicar aqui no caderno. Eu quero que vocês analisem em um ponto quantas retas vocês acham
que passam por esse ponto? Vou fazer uma aqui, por exemplo, ó. Estou passando uma reta por esse ponto. Quantas retas vocês acham que passam por um único ponto? Tá? Depois vocês façam o desenho, representem no caderno e mandem quantas vocês acham, ok? Já mando o outro conteúdo. Abraço!